Bom dia, meus amores, bom dia, turma. Vamos iniciar nossa aula de matemática, né? Onde nós vamos estar entrando aí no capítulo 6 do nosso livro, aonde nós vamos ver um pouco mais sobre a adição e a subtração, né? Então, vamos relembrar um pouquinho. Toda vez que eu falar em adição, adicionar, né? O que eu vou fazer? Eu vou juntar, eu vou somar, eu vou usar o sinalzinho de mais, tá? E toda vez que eu falar em subtração, subtrair, eu vou retirar, né? Eu vou o quê? Diminuir. Então, essa é a diferença, tá bom? E também a gente já aprendeu, né, a usar o abaco, né? Então, aí o abaco, ele tem a casa da centena, não só da dezena e da unidade, né? Também tem a centena, a gente também já aprendeu um pouco sobre a centena. A centena é quando ela chega o quê? No numeral 100, né? Ó, centena. Então, dezena e unidade é a dezena, a gente não pode esquecer, é sempre quando a gente tem o quê? 10 unidades juntas, né? A gente vai contar aí, chegou em 10 unidades juntas em um grupo, a gente tem a dezena, né? Centena é quando a gente tem 100. E a unidade é aí o numeral do 0 até o 9. Então, todos os numerais do 0 até o 9 vai ficar no número da unidade, né? Vai ficar na casinha da unidade. Chegou no 10, 10 unidades juntas vão ser o quê? Dezena, certo? E aí, nós vamos ter toda essa dezena até o número 99. Chegou no 100, né? Chegou em 100 unidades juntas, nós vamos já entrar na casa da centena. Então, aqui, ó, eu desenhei para vocês, igual tem no livro, o abaco, né? Que tem a letrinha C, que representa a centena, a letrinha D, que representa a dezena, e a letrinha U, que representa a unidade, tá bom? Então, primeiro nós vamos ver um pouquinho aí o livro, depois eu volto pro quadro para poder explicar para vocês como que a gente vai fazer a nossa atividade. Nós vamos abrir o nosso livro na página 136, onde, né, vamos falar um pouquinho sobre a subtração. Aí, Orlando foi ao zoológico com os pais para conhecer alguns animais. Lá ele se deparou, né, ele viu uma grande placa e ficou impressionado com a informação sobre a quantidade de aves que existem no local. Então aí, né, nessa placa vem falando sobre os animais que existem no local, né? 20 patos de crista, 31 marreco pardinha, 232 cisne preto e 110 flamingo. Então, de acordo com a informação que está na placa, você vai responder, né? Qual das aves citada há em maior quantidade? Qual delas, né, tem mais? No total, quantos são os patos de crista e os marrecos pardinhas? Então, né, você vai aí somar, né, a quantidade do pato de crista e o marreco de pardinha e vai ver qual é a quantidade delas duas juntas, tá? Há quantos cisne preto há mais que os flamingos? Então, aí você vai fazer a continha, né, para poder fazer aí o resultado. Ao todo, quantas aves há nesse zoológico? Explica aos colegas e ao professor como você pensou para responder essa pergunta. Então, né, quer saber ao todo. Então, quando a gente fala ao todo, a gente vai fazer o quê? Nós vamos somar todos os números, né, de animais aí, de aves, para poder chegar ao resultado, tá bom? Na página 137, aí já tá o uso do abaco, né, igual eu fiz no quadro. Que também a gente também já sabe usar, né? Eu já ensinei como usar o abaco. Então, vamos lá. Na biblioteca da escola, há uma estante com livros de aventuras e de contos de fadas. Observe a ilustração ao lado e complete o texto. Então, ao lado uma prateleira, né, sinalizando aí onde está o conto de fadas e a outra onde está de aventuras. Na estante há quantos livros? Então, quantos livros tem aí na estante? Você vai contar, né, a prateleira de cima junto com a prateleira de baixo, que quer saber o total de livros. De aventura e quantos livros de contos de fadas? Então, tem quantos livros de contos de fada? Você vai olhar aí, vai contar na prateleira de contos de fadas quantos tem e vai colocar na primeira, aí no primeiro espacinho, tá bom? De aventura, desculpa. E depois você vai ver quantos livros tem na prateleira de aventuras e vai colocar aí no espacinho do número 1. Então, vamos lá.
Podemos calcular o total de livros da estante adicionando o número de livros de aventura e o número de livros de contos de fadas. Isso é, calculando 13 mais 11. Veja como o Caio fez esse cálculo usando um abaco, né? Então aí o número 13 ainda não chegou na centena para ele poder usar a casinha da centena no abaco. Então o número 13, ele é representado dessa maneira aqui, ó. É o número 10, né, que é a dezena, mais 3, que é igual a 13, certo? Então, como que eu vou representar esse número no meu abaco? O 10 representa a dezena, então representa uma dezena. Então, lá na dezena, ó, eu vou desenhar uma bolinha, representando uma dezena. E na unidade, eu vou colocar o quê? 3, né? Vamos representar 3. Então, aqui no abaco, nós sabemos que esse número representa o número 13, né? Que é a dezena, tem uma dezena, o número 13, e 3 unidades, tá? Então, aí, assim, desse jeito, a gente vai representar no abaco, tá? Quando for dezena e unidade. Então, o número 10 representa a dezena, então eu coloquei lá uma dezena. E o número 3 representa a unidade, eu coloquei 3, né, desenhinhos aí para representar a unidade, tá bom? E a mesma coisa ele fez. Primeiro eu representei um número no abaco, então, ó, como eu acabei de explicar. Para adicionar o número 11 ao número 13, vou colocar uma argola no pino das dezenas e uma argola no pino das unidades. Por que ele fez isso? Porque ele somou, né? 13 mais 11. E aí, ele só adicionou, né? 13 mais 11 vai dar o quê? 24. Então, se vai dar 24, ó, o número 24 ele é representado pelo número 20 mais o número 4, que vai dar 24. Então, ele adicionou. Se é o número 20, eu tenho duas dezenas. Então, ó, vou representar duas dezenas. E o número 4, eu tenho 4 unidades. Eu vou colocar 4 unidades, ó. 1, 2, 3, 4 na unidade, uma, duas dezenas. Porque o número 20 representa duas dezenas, né? Porque são 10 mais 10, tá bom? Então, foi assim que ele representou no abaco. Então, já depois, né, que a gente já viu como ele representou, você vai responder a letrinha A. Quantas argolas Caio colocou no pino das dezenas para representar o número 13? E no pino das unidades. Então, quantas argolas ele colocou, né? Como eu já expliquei, aonde está a dezena e quantas, né, argolas ele colocou na unidade. Aí você vai colocar aí. Letrinha B. Quantas argolas ficaram no pino das dezenas depois de Caio adicionar o número 13 ao número 11? Né? Aí você vai colocar quantas argolas ficaram na dezena e quantas argolas ficaram na unidade. E por último, você vai colocar o resultado, quanto que deu 13 mais 11, tá bom? Aí você vai somar aí. Na página 138, vem, né, falando o que eu acabei de explicar. Observe como Beatriz fez uma adição usando um abaco. Então, aí é 14. Foi o que eu falei como se fosse o número 13, né? Como que é o número 14? O número 14 é o 10 mais 4, né? 10 mais 4 é igual a 14. Então, eu tenho uma dezena e 4 unidades, né? É a soma, o número 14 é a soma de 10 unidades, 10 unidades mais 4, né? Então, quando eu tenho a unidade aí, 10 unidades, eu tenho uma dezena. Então, é uma dezena mais 4, que vai dar 14, né? Então, aí foi a mesma coisa. E o 22 é o quê? É o 20 mais 2, que vai dar 22, tá? Então, ela decompôs o número aí para saber, né, qual é o resultado. Embaixo é você quem vai fazer, tá bom? Ó, agora faça como Beatriz. Observe os abacos e complete a adição correspondente. Então, aí tem 24 mais 3, né? 24 mais 3. Qual é o número 24? Só o 20 mais 4, que vai dar 24. Depois, o 20 mais 3. Então, aí você vai fazer 20 mais 20 deu 40, certo? E 4 mais 3 deu 7. Então, o número 40 mais 7, qual é o resultado, né? Qual é
aí. E a mesma coisa nos outros. Então, 40 mais 7 vai dar o quê? 47. Depois você vai somar a A, a B e a C, tá bom? E depois, número 3, Valéria vai calcular o resultado da adição 32 mais 27 usando um abaco. Ajude a encontrar esse resultado desenhando em cada etapa as argolas que faltam e escrevendo o resultado final. Então, número 32. Quantas dezenas tem no número 32 e quantas unidades tem no número 32? Você vai desenhar no abaco, tá bom? E depois tá aí, 32 mais 27. Qual é o resultado de 32 mais 27? Aí você vai colocar no abaco, tá bom? Qual é o resultado? Primeiro você vai fazer a continha, depois você vai colocar o resultado desenhando as argolinhas, tá bom? Aí na página 139. Para calcular, aí a gente já vai entrar, né, na subtração, que é o quê? Retirar, né? Então, nós vamos retirar na subtração. Para calcular o resultado de 38 menos 13, a Aline usou o abaco. Veja como ela fez. Primeiro, eu representei o número 38 no abaco, né? Então, vamos lá representar aqui no abaco o número 38, né? Então, 38, tenho 3 dezenas, 1, 2, 3, e tenho 8 unidades, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Que é o número 30 mais 8. Então, ó, ela representou aí no abaco, tá bom? Depois, tirei 13 de 38, ou seja, tirei 3 argolas do pino das unidades e uma argola do pino das dezenas. Por quê? Porque o número 13, né? Aí ela colocou 38 menos 13. Então, o número 13, como eu já falei para vocês, uma dezena e 3 unidades. Então, ó, ela riscou uma dezena e ela riscou 3 unidades, né? E aí, qual é o resultado? Ficou 2 dezenas e ficou 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, né, o resultado aí é o quê? 25, né? Ela ficou no total com 25, aí foi o resultado dela. Agora veja como a Aline calculou o resultado de outra subtração usando um abaco e complete as centenas, né? Então, a Aline aí no primeiro desenho ela tem 1, 2, 3, 4 dezenas, né? E ela tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Aí depois ela retirou 2 dezenas e ela retirou 4 unidades. Com quanto a Aline ficou lá no último desenho. Aí você vai completar, tá bom? E na número 5 você vai fazer, né? Aí a subtração do resultado. Vai ver quantas dezenas tem, quantas dezenas ela tirou e com quantas, né, dezenas e qual foi o resultado que ela ficou. E vai fazer aí a continha na linha, tá bom? Então, nós vamos fazer só até aqui, só até 139. Qualquer dúvida, né, com o uso do abaco, você tem um abaco, né, que lembra que a gente confeccionou na aula de arte. Qualquer dúvida, é só você fazer no seu abaco, como se estivesse fazendo no caderno. E depois passa o desenho pro caderno, tá? Pro livro, tá? Um beijo e até a próxima aula. Não se esqueça, qualquer dúvida, deixa no comentário que eu respondo para poder ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.